E para o nosso tema de hoje, o nosso estudo de hoje, ele é algo muito interessante, muito focado. Nós já falamos em outras oportunidades sobre várias questões que envolvem o pensamento, mas hoje, particularmente, o nosso tema é controle do pensamento na construção de uma vida plena. Olá, eu sou a Jo Andrade, eu sou escritora, eu sou administradora hospitalar e assistente social. Meu nome é Roosevelt Thiago, eu sou palestrante, consultor na formação de líderes, editor e autor de algumas obras. Você está assistindo Autoliderança com Jo e Roosevelt. Com autoliderança é você a caminho da sua própria transformação. E o que é pensamento, né? Então, o pensamento é a origem de tudo. É no mundo mental que se materializa tudo o que nós pensamos. Então, quando eu penso assim, vou lavar meu carro, ele já está no meu cérebro antes de eu estar praticando a ação. Vou fazer um arroz, também está a decisão no meu mundo mental, antes de eu realmente estar fazendo arroz. E controle do pensamento é o controlar, o comandar, o administrar o nosso pensamento. Se eu falar para você assim, pensa numa flor, automaticamente você pensa na flor. E se eu falar assim, pensa numa flor amarela com o miolinho vermelho, você também imediatamente você coloca aquela flor amarela com o miolo vermelho. Agora, se eu também falar para você assim, não pense na flor amarela, você vai pensar, porque o nosso cérebro, ele não racionaliza a palavra não, mas nós conseguimos comandar o nosso pensamento. E algo curioso que eu vou te contar é que eu não consigo reprimir meu pensamento, eu não consigo conter o meu pensamento, mas eu guio ele, eu conduzo, eu troco o pensamento negativo por lembranças boas, recordações que me são favoritas, que eu gosto de lembrar. Então, pela minha vontade, eu vou com a minha atenção e foco com o meu pensamento aonde eu quiser. Então existem hoje muitas correntes de vários estudiosos e pensadores, todos respeitáveis, onde eles questionam os métodos e maneiras e a possibilidade de nós controlarmos o pensamento. No entanto, se você consegue conduzir, parar, guiar, bloquear, levar para o outro lado, fazer o que você quiser com ele, isso já é uma forma de controle. O que nós temos que fazer é aprender a maneira com que o nosso cérebro entende. É como se fosse assim, se você vai para um país que fala inglês, como é que você vai se comunicar lá? Em inglês, você vai ter que aprender pelo menos o básico. Você vai num outro lugar cujo idioma é francês e para falar com o pessoal de lá, você vai ter que usar nem que seja um pouco de francês. Bom, é a mesma coisa. O seu cérebro, o meu cérebro também obedece a algum tipo de idioma. Tem um jeito que ele entende e tem jeito que ele não entende. E para você manter uma relação com ele e conduzi-lo, é necessário primeiro entender algumas questões básicas. Como é que o meu cérebro me entende? Quais as palavras que ele identifica? Quais impulsionam ele para frente? Quais fazem com que o meu pensamento se retraia? Então, todas essas questões não são possibilidades escuras. O que acontece é que são possibilidades que devem ser estudadas e compreendidas. E eu vou te mostrar agora num gráfico como que acontece com o nosso cérebro. Quando eu quero alguma coisa, por exemplo, eu estou aqui, eu, você, os nossos outros amigos, eu quero, por exemplo, pegando o exemplo do Roosevelt, eu quero falar inglês, ok? Então, se eu quero falar inglês, o meu cérebro, ele vai imediatamente, ele já está se preparando para o estudo de inglês. Eu quero lavar meu carro, tá? Eu quero lavar o carro.
Então o meu cérebro também vai à busca direto, ele sabe realmente se dirigir, tá? Agora, quando eu falo assim, eu não quero fazer nada, nada, o que acontece com o meu cérebro? Ele fica totalmente perdido, ele não sabe o que é para fazer, porque eu não dei nenhum comando, ele está no nada. É a mesma coisa acontece quando a gente fala assim, domingo não é dia de fazer nada. Domingo realmente não faço nada, nenhuma atividade. De repente, se você programa uma atividade, um trabalho, algo diferente daquilo que você estava programado, você não consegue realizar. Você fica perdido, você fica assim, sem saber, fica rodando e não consegue concluir nenhuma atividade. É o que você consegue também ver e com muita clareza quando você se programa, por exemplo, para fazer durante a semana, né? Algumas atividades, você programou, o cérebro já se prepara e aquela programação se efetiva de fato. Então, nós precisamos dar comandos direcionados para o nosso cérebro. E quando nós falamos de dar comandos direcionados, é para que finalidade? Justamente, observando isso aqui, a gente vai aprender algo muito interessante. Quanto mais eu me dedicar às minhas atividades, quanto mais eu quiser fazer coisas, mais coisa ele faz. O cérebro nunca se esgota, nunca ele chega no limite de não caber mais nada dele. Então ele é realmente um reservatório infindável de conhecimentos e aprendizados. É por essa razão que aqueles que não querem fazer nada, cada vez fazem menos. E aqueles que estão sempre muito ocupados, você dá mais uma função e ele faz também. Então a questão é, você pode educar o seu cérebro. Ensine a ele que você deseja aprender tudo o tempo todo, sem que isso seja um peso para você. Porque muitas vezes a pessoa associa a aprender, a fazer uma atividade, a uma coisa ruim. Então aí nós temos um bloqueio, nós temos uma dificuldade. Mas se eu começar a falar para o meu cérebro, eu vou aprender e eu gosto de aprender, eu vou saber cada vez mais e eu gosto de saber cada vez mais, ele vai tirando o peso e você passa a aprender, a adquirir conhecimento, valores novos, comportamentos novos, sem que isso pese sobre você, sem que isso seja ruim a aprender. Então é fundamental saber, nós não podemos ver as questões que nós temos para fazer como grandes obstáculos pesados, porque aí nós estamos alimentando a máquina de informações que depois vão pesar sobre nós próprios. A questão é, já que o cérebro aprende, ele é infindável, vamos ensinar a ele também a aprender mesmo sendo feliz. E ainda vamos continuar com o controle do pensamento na construção da vida plena. Continuando o nosso estudo, a nossa reflexão, nós vamos para uma situação prática, umas questões práticas do dia a dia, na minha vida e na sua vida também. Nós temos aqui uma pessoa, um indivíduo, né? Uma pessoa que tem o pensamento ligado no positivo. Tá? Ele está ligado no positivo sempre. E temos aqui do outro lado um outro indivíduo que está ligado sempre no negativo, ok? Então, nas situações corriqueiras do nosso dia a dia, a gente vê como exemplo, os hipocondríacos, pessoas que pensam em problemas de saúde, em doença, em medicamento, em estar se protegendo, se preparando excessivamente. E como o pensamento dele é sempre focado nestas questões, ele adoece. O mesmo ocorre com o avarento. O avarento também, ele tanto pensar que ele pode ser roubado, ele é roubado. Agora, qual a diferença entre o que pensa positivo e o que pensa negativo? Por exemplo, o que pensa positivo, ele tem
o seu celular roubado, tá? E o que pensa negativo também tem o celular roubado. Porém, o que pensa negativo, né, ele continua falando, reclamando, repetindo que ele foi roubado. Ele não esquece. Ele não esquece nunca. Cada pessoa que ele encontra, ele fala assim: você sabe o que aconteceu comigo? Roubaram meu celular. Mas isso já faz 60 dias, 70 dias, 90 dias, e ele continua na mesma conversa, na mesma toada. O que acontece com o que pensa positivo? Ele foi roubado também, perdeu o celular. Situação semelhante. Porém, o que ele faz? Ele faz um BO, faz um boletim de ocorrência, ele comunica todos os contatos dele que ele foi roubado, ele comunica o banco, se ele tem aplicativo de bancos no celular, ele toma todas as providências, porém acabou de tomar as providências, acabou de executar tudo que tinha que executar, bola pra frente, ok? A vida continua e ele segue a vida, tá? Aquele que pensa negativo continua na mesma colocação de sempre: fui roubado, eu não tenho sorte mesmo, compro celular novo, automaticamente eles me roubam, e a vida fica estagnada para esse daqui. O que também acontece com aquele que pensa positivo, tá? Ele tocou a bola para frente, vida que segue, aparece uma oportunidade aqui para ele, e o que ele faz? Ele lança a mão da oportunidade e trabalha em cima dessa oportunidade. Ele realmente coloca todas as energias, aproveita, trabalha, reflete, progride e vai embora. O que pensa negativo, aparece a mesma oportunidade. O que acontece? Como ele só vive pensando em problemas, só vive reclamando da saúde, vive reclamando da perda do celular, ele não enxerga a oportunidade que está ali à frente dele. Então, meus amigos, nós precisamos administrar e controlar o nosso pensamento, porque na nossa forma de pensar cria a realidade onde nós vivemos. Então, muda de pensamento. Tá pensando em coisas ruins? Passa agora a pensar em sucesso, vitória e êxitos. Porque se você continua pensando só em coisas boas, as oportunidades com certeza aparecem. Aparecendo as oportunidades, você trabalha sobre elas e consegue o sucesso, o êxito e as vitórias. E aí, o mais interessante nisso tudo, sabe o que é? É que se você perguntar para esse rapaz aqui, ó, por que ele não se desenvolve, ele não vai falar: eu não enxergo oportunidade, vai dizer: ela não aparece. Então a questão da pessoa que pensa de forma negativa, nunca ela pega para ela a responsabilidade, nunca ela atribui para ela a responsabilidade. Então nós vamos percebendo o quê? Nos duas maneiras de se comportar, nós já percebemos que o que diferenciou esses dois casos? Os dois têm oportunidade, os dois foram roubados, coisas boas e coisas difíceis para os dois. Qual foi o único elemento que os diferencia? A forma de pensar. A maneira de pensar, a maneira de conduzir o pensamento. Então a mesma coisa, como toda reflexão, só vale se for ao nosso coração, para a nossa alma, para a nossa transformação. A questão é: quando as coisas ruins acontecem com você, como é que você pensa? Você patenteia o sofrimento, faz uma patente da desgraça, dizendo: é sempre comigo, só acontece comigo, é só comigo, sou só eu. Pega para você o que acontece com todo mundo a qualquer momento. Ou quando algo aflitivo, você pensa: olha, aconteceu comigo hoje, mas acontece com os outros também. Eu tive esse problema, esse desafio hoje, mas os outros podem ter também. É uma questão de bom senso, uma questão de você aprender a educar. Como que você quer conduzir-se dessa forma? Como que você quer proceder? Nós vemos, em alguns casos, pessoas que quando alguém fala assim: olha, o dólar subiu ou o dólar desceu, elas pegam aquilo como assunto e começam a falar daquilo. Né? E se você perguntar: quantos dólares você tem? Ele não tem nenhum.
mas ele está ali falando com um assunto, envolvido com uma questão que não faz a menor diferença. Então a questão é, a forma de você pensar, você está conduzindo, educando, controlando o seu pensamento para ter êxito e sucesso, ou você está controlando, conduzindo o seu pensamento para uma vida sempre de escassez e que, acima de tudo, você coloque culpa em todo mundo, menos entenda que a gênese da sua vida está em você. E agora nós vamos estar vendo benefícios do controle do pensamento. E nós vamos fazer uma analogia do pensamento com o rádio. O rádio que nós conhecemos, rádio AM, FM. Então, na realidade, nós temos aqui um rádio, tá? Um radinho muito legal, com as ondas e frequências de todos os rádios, tá? Tem AM, FM, e nós, o indivíduo aqui, né, ele consegue escolher, ele quer escolher uma sintonia desse rádio. E ele escolhe. Com o pensamento é a mesma coisa, ocorre do mesmo jeito. Se eu manter o meu pensamento por um determinado tempo, focado numa determinada coisa, eu estabeleço sintonias com pensamentos semelhantes. Se eu penso em sucesso, vitórias e êxitos, o pensamento vibra, ele vibra na mesma frequência de sucesso, vitórias e êxito. Então, o grande benefício de nós termos o controle do nosso pensamento é que, quando eu controlo o meu pensamento, eu consigo fazer a conexão com o que ou com quem eu desejar. Então, é importante nós estarmos sempre vigiando o nosso pensamento. Se eu estou numa sintonia, numa frequência positiva, eu vibro, eu vou estar com um pensamento semelhante, estando um à busca do outro. Então, vigia seu pensamento, porque aí está a construção do nosso mundo. E aí você pode falar assim, nossa, mas eu não sabia que eu podia controlar meu pensamento, colocar ele numa sintonia maior ou menor, numa faixa, numa frequência, eu não sabia. Sabia sim, é só prestar atenção. Quantas vezes você falou para você mesmo, de forma instintiva, sem estudo nenhum, né? Você está assistindo alguma coisa, um filme de terror, de repente você vai dormir e fala assim, nossa, preciso parar de pensar nisso aqui. Então você sabe que controla. Você falou, preciso parar de pensar, senão eu não consigo dormir. Aí você tem um compromisso segunda-feira e hoje é sábado. Aí você vai sofrer sábado, domingo, até chegar segunda. Então chega uma hora no sábado à noite e você fala assim, nossa, deixa eu parar de pensar nisso, já que não dá para fazer nada. Então sabe que controla sim. É uma questão absolutamente natural, é instintiva. E se você sabe, se ficar pensando naquilo, aquilo se torna presente hoje. E se você desviar seu pensamento, ele vai chegar na hora de chegar. Então, essa compreensão, ela é muito importante, muito viva para quê? Para que cada um consiga imaginar-se o tempo todo dentro disso. E o dia que você estiver abatido, desanimado e fraco, você tem que pensar assim, em que eu estou sintonizado? Em que eu estou sintonizado? E o dia que você estiver feliz, da mesma forma, em que eu estou sintonizado? Por que é importante saber onde você está sintonizado? Para voltar lá outras vezes, já que te fez bem. Já que te inspirou a saúde, a mudança de vida, a estudo, a crescimento. Ver o que você pensava que te levou a essa conexão. O que você estava pensando que te impulsionou a esse tipo de comportamento, a esse tipo de sentimento? Então você já sabe, toda vez que eu pensar nisso, eu me sintonizo com aquilo. E o inverso é real. Aprendendo, né? Você vai ver, nossa, eu comecei a falar desse assunto, pensar naquele assunto e hoje estou tão desanimado. Então você já sabe que é não sintonizar com essas questões mais. Então seja de forma espontânea, seja pela observação de si próprio ou por meio de estudos, é fundamental entender que pensamento o tempo todo está buscando sintonia.
E nós vimos então quantos benefícios nós conseguimos ter quando a gente controla o nosso pensamento. Mas como fazer o controle do pensamento? E nós vamos fazer novamente uma analogia. Nós vamos pegar como exemplo um cavalo selvagem. O nosso pensamento é igual a um cavalo selvagem. Antes de nós termos o domínio total do animal, antes dele ser domado, eu preciso ter alguns contatos com esse animal. Então eu vou conversar com ele, eu vou fazer alguns carinhos, eu vou dar alimentação, eu vou de repente passar uma escova no pelo dele, eu vou conversar, ele vai se ambientando comigo. Somente depois que ele tiver sob o meu total domínio é que eu consigo montar e fazer com que esse cavalo, que era selvagem, me leve aonde eu desejar. Com o pensamento é a mesma coisa. Nós precisamos, no início, limitar espaços. Por exemplo, se você pensa muito, a frequência do seu pensamento é muito grande em pensamentos negativos. De repente você pensa em insucesso, em doença, em dores de forma geral. Isso você precisa inibir. Então você vai limitar os espaços do seu pensamento. Você vai inibir esses pensamentos de baixa frequência e vai buscar outras ondas mentais, outras frequências mentais. E você vai se acostumando a pensar com mais frequência, numa sintonia positiva, em mais saúde, mais sucesso, em mais prosperidade. Buscando sempre aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, porque a chave do sucesso é você pensar, materializar o seu sonho da vida plena a cada pensamento. Então você precisa exercitar. Iniba os pensamentos ruins e se acostume a pensar coisas boas. Não é fácil, porém é possível educar o nosso pensamento. Então faça essa escolha. Realmente controle o seu pensamento e você começa a perceber o quanto que fica importante a sua vida. E nós temos um exemplo assim, até que corriqueiro, né? Uma pessoa que vibra num pensamento negativo. Ele está precisando de trabalho. Ele vai e procura uma atividade profissional, ele às vezes demora muito tempo, ele vai numa empresa, ele vai na outra, ele manda currículo, ele faz várias entrevistas, passa por diversas dinâmicas, porém, chega no final, tem um resultado positivo. Ele consegue uma recolocação profissional, mas como o pensamento dele é negativo, ele continua falando que o mundo está em crise, que a conseguir trabalho é muito difícil, que é muito trabalhoso, que o caminho é longo para você conseguir uma recolocação profissional. E ele se esquece que ele já conseguiu se recolocar, ele já conseguiu o seu novo trabalho, o seu novo emprego. O pensamento é tão desfocado que ele nem lembra em comentar que ele teve uma conquista, que ele teve um êxito, mas ele fica preso lá naquele pensamento negativo. E dessa forma a gente vai entendendo que o nosso pensamento é uma manifestação íntima e que ainda bem, tem como ser conduzida, educada, controlada, direcionada para onde nós desejamos, mas tudo isso parte do princípio de você acreditar, de você entender que você pode ter o controle. Essa é a base da autoliderança. Não existe nenhuma forma de êxito real, vida plena, nem pensar, se não partir desse princípio. Quem controla sou eu. A vida que eu vivo tem que estar no meu controle, porque a sua felicidade não pode depender de nada que não dependa de você. Senão viramos todos nós vítimas, né? Vítimas do governo, da sociedade, vítimas dos acontecimentos. Não. E esse pensamento, que também é uma escolha, você pode pensar assim, só que vai te deixar o tempo todo à mercê da escolha do pensamento dos outros.
Agora, quando você diz para você mesmo, não, quem controla a minha vida sou eu, acontecem coisas boas e ruins com todo mundo, com as ruins eu aprendo, com as boas eu manifesto o meu progresso e a minha vida segue adiante, porque na verdade, quando nós falamos em dificuldade, em desemprego, crise, cá entre nós, quando que não teve? Uma hora é o Covid e a pandemia, outra hora é a crise financeira, outra hora são os problemas da guerra, outra hora são as pestes, outra hora é o ebola, outra hora é a AIDS, outra hora é particular, a sua vida que entra. Cada hora a vida não vai nos dar trégua, ela vai sempre estar plantando um cenário de desafio justamente para que a gente possa progredir e vencer. Quem pensar como ser dono da sua vida, vai viver enquanto vence esses desafios. Quem não tem controle do pensamento, se os desafios acabarem, vai sofrer do mesmo jeito. E Sócrates, o grande filósofo, lá na antiguidade, ele já falava: onde o meu pensamento estiver, lá eu estarei. E nós, inclusive, já fizemos esta abordagem quando nós colocamos a nossa aula de administração de tempo. Então, se você tiver vontade, interesse, assista lá no canal do YouTube, Administração de Tempo com Joy Roosevelt. Sócrates disse, onde o meu pensamento estiver, lá eu estou. Então, se você estiver aqui, porém estiver com o pensamento lá na igreja, lá no centro espírita, você não está mais aqui conosco, você não está mais assistindo a nossa aula, você está focado lá no centro espírita, lá na igreja, lá onde vocês se reúnem para fazer reflexões religiosas. Se você estiver com o pensamento lá no trabalho, você está aqui nos ouvindo, mas está focado, pensando: meu Deus, tenho que fazer um relatório para o meu chefe, eu tenho que terminar tal coisa. Você não está mais nos ouvindo, você está lá no seu trabalho. Quando você também estiver pensando lá com seus filhos, pensando nas crianças, nos filhos que estão fora da sua residência, já casaram, já têm vida própria, aonde é que você está? Aqui, na nossa reflexão, você não está mais. Você está lá com os seus filhos. E assim por diante, se você estiver pensando no seu lazer, se você estiver pensando no seu namorado, na sua namorada, é lá que você vai estar. Então, nós precisamos administrar o nosso pensamento. Aonde eu pensar, lá eu vou estar. Então, pensem a respeito e realmente comandem, troquem os seus pensamentos e fiquem aqui na nossa aula. É importante vocês ficarem aqui presentes, de ouvido e de visão, na nossa reflexão, no nosso estudo. E quando Sócrates faz essa proposta, faz essa afirmação, por si só ela já demonstra a capacidade que nós temos de controlar onde o meu pensamento estiver. Ele fala do pensamento como algo que pode ser guiado, direcionado. Então, desta forma, a mesma coisa serve para nós. Se você está executando alguma tarefa, o seu pensamento pode, ao mesmo tempo que executa essa tarefa, estar sintonizado em coisas boas ou ruins. É por essa razão que nós encontramos com as pessoas no dia a dia e a gente vai percebendo algo muito interessante, que algumas pessoas, como essa sintonia se estabelece de qualquer forma, nós vamos falando com elas, conversando com elas e o pensamento delas também nos influencia e nós ficamos bem. Assim como o inverso é real. Algumas pessoas têm conversas tão pesadas, vibrações tão pesadas, que nós conversamos com ela e saímos de lá nos sentindo mal. Mais uma evidência, mais uma prova de que nós podemos conduzir, direcionar, educar o nosso pensamento para onde nós desejamos. Então, o que é uma pessoa equilibrada? Senão aquela que por esforço, por empenho, por dedicação e por vontade sintonizou
o seu pensamento em ondas de equilíbrio. E ela vai ter dificuldades, provas, dores, desafios, felicidades, igual todo mundo, mas fazer tudo isso com o pensamento nas ondas de equilíbrio, de positivismo. E o que é uma pessoa desequilibrada? Senão aquela que pelo pensamento está vinculado a ondas de desequilíbrio. Ela também vai amar, sofrer, caminhar, ter problemas, ter dificuldades, obstáculos, vencer, perder, fazer tudo isso igual a outra, só que com o pensamento vinculado nas ondas de desequilíbrio. Conclusão, a vida é igual para todo mundo. O diferencial é onde você deposita, onde você mantém o seu mundo mental. Um estudo científico de controle do pensamento. O cientista Masaru Emoto, ele fez um estudo com várias porções de águas, onde ele fez um direcionamento de pensamentos diferentes. Pensamentos traduzidos em palavras. E para uma porção de água, eles encaminharam pensamentos positivos, saudáveis, pensamentos que realmente elevassem realmente aquele ambiente, aquela situação, aquela molécula de água. E para outra molécula de água, para outra porção de água, eles emanavam somente pensamentos negativos, com raiva, com cólera, com tristeza, com pensamentos negativos, tudo de ruim para uma molécula, para uma porção de água, tudo de bom para outra porção de água. No final da experiência, ele conseguiu, através de um equipamento sofisticado, fotografar as moléculas da água. E aquelas que receberam emanações positivas e saudáveis, elas estavam cristalinas e organizadas. Enquanto que aquelas moléculas de águas que receberam somente pensamentos negativos, palavras rudes, ásperas, elas estavam disformes e escurecidas. Então, conseguiu-se provar que as emanações positivas fazia com que a água permanecesse cristalina, e as direcionadas com pensamentos negativos, com tudo que era de ruim, transformou aquela água. Realmente ela teve uma transformação. E uma grande observação que nós devemos ter é que o corpo humano, a maior parte do nosso corpo é formado por água. Então nós também podemos receber essas emanações e ter transformações no nosso organismo através dos pensamentos que são dirigidos para nós. Agora, se um pensamento pode influenciar uma única molécula, imaginemos uma criatura tão complexa como somos, né? As criaturas humanas. Imaginemos quanto elas são influenciáveis pela sua questão mental. Então o homem vai ficar ainda procurando várias palavras novas para inúmeros desequilíbrios, para inúmeras questões que lhe envolvem, mas que no fundo elas terão sempre a mesma origem, onde nós depositamos o nosso pensamento, onde nós fazemos a nossa higienização do nosso pensamento. Algumas pessoas que estão cansadas, não progridem, não caminham e dizem assim que elas não aguentam mais, quando muitas vezes o que elas não aguentam mais é a mesma forma de pensar, a mesma forma de proceder. E isso é que acaba fazendo mal para todas elas. Quando na verdade, quando nós pensamos assim, preciso mudar minha vida, não olvidem de que existe um outro caminho, senão partindo sempre da nossa transformação mental. É pensar diferente para imaginar uma vida diferente, para que ela vá se realizando, se concretizando na nossa vida. Agora, como o pensamento ele é algo da origem, nós temos que sempre lembrar que toda origem tem um tempo para manifestar-se. Não é mágica, é construção. Nós pensamos em algo, mantemos esse pensamento em algo e ele assim vai florescendo. Alguém poderia dizer, quer dizer que a minha vida ela é pautada pelo meu pensamento? Mais ou menos isso. O mais correto seria, a nossa vida é pautada pelos nossos pensamentos mais frequentes.
aqueles mais insistentes, aqueles que mais comumente estão, os prioritários do nosso mundo mental? Aí a resposta é afirmativa. Sim, a minha e a sua vida, ela é construída, edificada pelos nossos pensamentos mais frequentes. E para nós concluirmos esta reflexão, esse estudo, nós vamos estar vendo que para o controle do meu pensamento, eu preciso de autocontrole, que é aquela minha capacidade de dominar os meus impulsos, os meus comportamentos, eu ter equilíbrio nas minhas escolhas. Então, nós precisamos estar com o pensamento focado em determinada coisa, em determinada situação, em determinado desejo que eu quero, para que realmente esses pensamentos sejam transformados em ações e essas ações em mudanças. Então, vigie o seu pensamento e viva feliz, porque a decisão de qualquer coisa já está no nosso mundo mental, já está dentro do nosso mundo, dentro do nosso pensamento. Então, vitórias ou fracassos, elas já são construídas na nossa mente, no nosso pensamento. Pensou com frequência grande em vitórias, colherá coisas boas. Pensou com grande frequência em coisas ruins, a colheita não será das melhores. Então, entenda que sempre há tempo para recomeçar e nós precisamos provocar essas mudanças que são tão necessárias em nossa vida. Dessa forma, a gente poderia até arriscar dizer que não existe gente que vive mal, tem gente que pensa mal. E aí a vida é uma conclusão disso, é uma consequência natural. Nós vamos pensando equivocadamente, sem direcionamento, pelas distrações do mundo, e nós ficamos sem uma direção, um foco, um objetivo. E aí nosso pensamento se perde. É como imaginar que o pensamento de alguém que não tem autoliderança seria um novelo de lã, né? Ou de barbante, vê aquele monte de barbante embramado ali, né? E quando você começa a ter autoliderança, é como se você fosse desembramando aquilo. Naquele monte, é um monte de pensamento disformes, tudo junto ao mesmo tempo. Quando você desfaz o rolo de barbante, ele começa a ficar nítido e com capacidade de ser conduzido para qualquer forma. E isso sempre vai ser uma escolha. Mas nós perdemos muito tempo tentando mudar todas as coisas à nossa volta, sem entender que a chave de toda mudança sempre foi, sempre será dentro. E agora nós estamos terminando o nosso estudo sobre controle do pensamento na construção de uma vida plena. E desejamos que essas reflexões possam auxiliar a vocês todos no grande desafio de controlar o nosso mundo mental. Desta forma, nosso próximo encontro, nosso estudo terá como tema a importância da autoestima aos que buscam uma vida plena. O tema é muito vasto, então nós vamos picando ele em partes e nosso foco do próximo estudo é sobre a importância dela, onde nós vamos refletir quanto esse sentimento contribui para termos uma vida ao seu ponto mais importante, ou seja, a plenitude que todos nós buscamos. E se você achou esse conteúdo interessante, acompanhe-nos nas redes sociais, onde estará disponível novos conteúdos e reflexões sobre autoliderança com Jô e Roosevelt. Fica aqui a nossa gratidão pela sua atenção e um grande abraço do nosso coração para o coração de cada um de vocês. Forte abraço e até mais.